Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos dar continuidade ao nosso estudo. Estamos estudando a matéria de prática, teologia prática, acerca da oração. Então nós temos aprendido bastante coisa acerca da oração. E nós, na última aula, no último conteúdo que tivemos, começamos a falar sobre os tipos, de oração. Nós temos uma pequena introdução acerca dos tipos de oração que iríamos ver, e hoje nós vamos, propriamente dito, entrar, em cada tipo de oração e comentar sobre cada tipo de oração. Então, que você tenha expectativa nesse dia, em nome de Jesus. Vamos orar. Pai, em nome de Jesus, nós te damos graças, Senhor, nessa hora. Que o Senhor venha abençoar cada vida, cada coração. Ó Deus, todos aqueles que têm, Pai, nos assistido, Pai, acompanhando, Senhor, nesse curso. Que o Senhor venha, Deus, despertar vocações. Que o Senhor venha agir, ó Deus, cumprindo a Tua vontade na vida de cada um, ó Pai, no ministério de cada um, Senhor. Em nome de Jesus, moldando, capacitando, preparando, moldando, Deus, o caráter, Deus, e a vida espiritual de cada um dos Teus filhos, Senhor. Em nome de Jesus. Que o Senhor venha nos ensinar, que o Senhor venha nos moldar, que o Senhor venha nos capacitar, que sejamos, ó Deus, preparados pelo Senhor para cumprir a Tua obra, a Tua vontade nessa terra, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Bom, então hoje nós vamos começar, a falar sobre o primeiro tipo de oração. Dentre todos aqueles que nós falamos na introdução dos tipos de oração, eles não vão estar totalmente na ordem ali, nós vamos de acordo com a demanda, e eu achei interessante a gente começar acerca da oração de adoração. Então, o primeiro que nós vamos comentar hoje é acerca da oração de adoração. A oração de adoração é o tipo de oração mais alto, que existe, é uma das mais importantes, de todos os tipos que nós vamos comentar aqui. A oração de adoração é o nível mais alto, mais elevado, de oração. Em Atos dos Apóstolos, capítulo 13, versículo 1, Atos dos Apóstolos, capítulo 13, versículo 1, o texto lá é 1 e 2, na realidade, versículo 1 e 2, o texto lá diz o seguinte, que as pessoas que estavam reunidas ali, elas estavam adorando ao Senhor. A palavra adorar. Eles estavam adorando, eles estavam ali se colocando na presença de Deus, se entregando totalmente ao Senhor. Vamos ver o texto, Atos capítulo 13, versículo 1 e 2, o texto diz assim: E havia na igreja de Antioquia profetas e mestres, Barnabé, Simeão, por sobrenome Níger, Lúcio de Cirene, Manaém, Colasso de Herodes, o tetrarca, e Saulo. E o texto do versículo 2 diz: E servindo eles ao Senhor e jejuando. Olha que coisa interessante, o texto está falando aí, servindo eles ao Senhor e jejuando. A palavra servir aqui também está no intuito de adorar. A palavra de servir aqui também está no intuito de se entregar totalmente, 100% ao Senhor. Eles estavam ali servindo, estavam se entregando, estavam ali adorando ao Senhor, servindo uns aos outros, em unidade, em comunhão. Olha que coisa tremenda isso. E eles estavam ali servindo ao Senhor, jejuando. E disse o Espírito Santo: Separai-me agora Barnabé e Saulo, para a obra que eu os tenho chamado. Na maioria das igrejas, ministramos muito mais a homens do que a Deus. Aqui eles estavam ministrando, servindo ao Senhor. Eles estavam adorando a Deus. E, geralmente, quando nós vamos às igrejas, os louvores, os hinos, a adoração, geralmente ela tem um foco diferente. Há muito mais louvor dentro das igrejas para o ser humano, do que direcionado a Deus. Por isso que a maioria das igrejas hoje elas ministram muito mais aos homens, as pessoas que estão ali, do que ao próprio Deus. Porque há uma diferença entre você cantar uma música que vai atingir diretamente o homem, o ser humano, e uma música que vai atingir diretamente a Deus. Ou nós alcançamos o homem ou nós alcançamos a Deus.
Então, no momento de adoração, a adoração tem que ser dada a quem? A Deus. Então, né, quando você vai no intuito de adorar a Deus, né, você tem que ir no intuito de adorar a Deus. Né? Não cantar algo que vai chegar ao ponto de ministrar a minha vida. De fato, quando nós estamos adorando a Deus e quando nós estamos direcionando a nossa adoração a Deus, nós somos impactados. Né? Mas existe muito louvor, né, muito hino, que não vai falar direcionado a Deus, vai falar direcionado ao que nós estamos sentindo, né, o que nós estamos passando, as lutas, os perreios que nós estamos vivenciando no dia a dia. Então há uma diferença, né, entre louvor e adoração, né, entre hinos e adoração de fato, adoração genuína. Então nós precisamos de equilíbrio para poder ministrar a adoração de fato. Né? A igreja precisa chegar no equilíbrio. Né? Tem um momento onde você vai cantar louvores, né, que vão atingir, né, o coração das pessoas, segundo as necessidades que elas estão vivenciando, mas nós temos que também, né, dar primazia, né, à adoração a Deus, a falar quem Ele é, né, o que esse Deus é capaz de fazer. Existem momentos que temos que ministrar a Deus em nossas igrejas e não aos homens, e não às pessoas. Nós precisamos estar sensíveis a isso. Eu não posso cantar música somente no intuito de alcançar as pessoas que estão ali, para afagar o ego, das pessoas que estão ali. Não, eu preciso ter esse equilíbrio. Eu preciso saber, o momento exato onde eu vou levar a igreja, numa adoração onde essa igreja vai se render a Deus, e tem que ter o equilíbrio, de levar a igreja também, a olhar para dentro de si mesmo, para cada pessoa olhar dentro de si mesmo, seu próprio coração, e ver as angústias, que estão passando, as dificuldades, o que Deus é capaz de fazer na vida delas, se elas tão somente se entregarem. Então, nós temos que saber ter esse tipo de equilíbrio, para não misturar as coisas achando que tudo isso é adoração e não é. Então, entenda que muitas vezes as nossas músicas, as nossas canções dentro das igrejas, que nós chamamos de adoração, tem falado mais de nós do que da pessoa de Deus. Tem puxado mais a atenção para nós do que a atenção para Deus. E nós temos que ter esse equilíbrio, temos que ter esse contato. Porque quando nós falamos de oração, de adoração, não é apenas a oração de forma falada, de forma técnica, mas também a oração de adoração ela também pode ser cantada. Ela pode ter um som, um tom, a tonalidade musical. Então eu posso adorar a Deus cantando, e quando eu estou cantando eu estou usando o verbo, as letras, as palavras, mas eu também posso usar a oração de forma normal, comumente falando, quando nós oramos de uma forma normal. Mas uma oração direcionada à adoração a Deus, à exaltação da sua presença, da sua santidade, da sua soberania. Então a verdadeira adoração, querido, ela ora para Deus, ela não ora para nós. Nós, quando vamos adorar a Deus, nós não falamos de nós mesmos, não falamos do que nós estamos passando, não falamos das nossas necessidades, nós não pedimos coisa alguma ao Senhor. É diferente. Quando nós falamos de adoração, a adoração ela vai orar estritamente a Deus, a Ele. Ele é o foco, Ele é o principal alvo pelo qual eu quero me aproximar. Então, na realidade, o que tem sido chamado de adoração, no meio de muitas igrejas, é uma petição cantada. O que é uma petição cantada? É uma oração cantada, apresentando os meus anseios, o que eu espero, o que eu quero, o que eu preciso. E isso não é adoração. A adoração é voltada a Deus. Igual eu já citei o exemplo aqui, quando você canta uma música, não desmerecendo essas músicas, não desmerecendo quem compôs essas músicas ou quem canta essa música, mas se você chama a atenção para você, olha para mim, quando você fala das suas necessidades, quando você chama a atenção para você, quando você aponta a atenção para você, isso deixa de ser adoração, porque a adoração ela aponta, ela foca em Deus.
Então, há uma diferença entre você orar, cantar ao Senhor, pedindo a Deus para Deus orar para você, falando que você não tem nada de bom, que você não tem nada. Você, para mim, olhar para mim. Então, você está apontando sempre o que? Direcionando a você. Não importa, né? Se é no intuito de você se humilhar diante de Deus, mas você está chamando atenção para você. Né? Mas quando você canta, quão grande é o meu Deus, cantarei quão grande é meu Deus. Então você começa a falar dele, começa a falar dele, a esperar para ele, né? a focar, a direcionar somente a ele. É diferente, e faz o teste. Quando você canta uma música, né, como essa do Quão Grande, para qualquer outra música voltada às suas necessidades, né, a você, olha o ambiente, olha o que acontece. Já tivemos experiências, né, na igreja que eu congregava anteriormente, e, e essa experiência, sempre que chegava, tinha um louvor normal, né, é, às vezes era animado, as pessoas batiam palma, né, mas a igreja ela nunca se entregava assim 100%. E de repente, quando o ministro de louvor começava a cantar esse tipo de música, né, como esse quão grande é o Senhor, né, quão grande é o meu Deus, né, a igreja ela entrava num nível diferente, você sentia como se fosse algo palpável, né, como se fosse algo, né, nítido no ambiente, você via a igreja mudar totalmente, né, a reverência, a situação, né, o ambiente, né, estava ali propício, né, para Deus operar sinais, prodígios e maravilhas, porque aí você está atraindo a presença de Deus, né, para aquele lugar. Então, olha que coisa interessante isso. Então, temos que ter um equilíbrio, né, quando nós vamos, né, usar a adoração, né, por meio da oração ou por meio, né, do louvor, né, porque a oração de adoração ela pode ser cantada, como ela também pode ser pronunciada. Entenda que a adoração é simples, né? O que é adoração? É falar de Deus. Adoração, querida, ela não é uma petição, é diferente. Né? A adoração ela não é uma música, ainda que possa ser musicada. Né? Existem músicas que são adoração e existem músicas que não são adoração. Como eu já falei aqui, são, né, petições cantadas, né? Como o texto de Atos capítulo 3, versículo 2, que falamos ali, né? Eles estavam servindo ao Senhor, eles estavam, né, jejuando, servindo, né, se separando, se entregando, né, buscando um momento de intimidade com Deus ali, estavam adorando a Deus, né, e naquele momento o Espírito Santo se manifestou naquela reunião, né, e bradou e disse. Então, quando nós adoramos a Deus de fato, genuinamente, aí o Espírito Santo ele passa a ter liberdade para direcionar as coisas, né? Para nos trazer direção, para poder se manifestar e operar através de nós. É justamente em adoração, né, nessa posição que nós, né, adquirimos, que está o cumprimento, né, do seu ministério, do nosso ministério. Né? Ações de graça é uma forma de adoração, quando você está agradecido a Deus. E quando você dá ações de graças ao Senhor, você está adorando. Quando você agradece a Deus, né, por tudo que Ele tem te dado, por tudo que Ele já te deu e por tudo que Ele ainda te dará, né, você está adorando a Deus. Então, ações de graça é um tipo de adoração. Outra coisa também que pode ser um tipo de adoração é o louvor. O louvor é uma forma de adoração, mas como eu falei aqui, o louvor da forma correta, né? O louvor da forma certa, né? Da mesma forma. Como eu já falei, a diferença entre você adorar a Deus cantando e pedir a Deus cantando, né? Há uma diferença muito grande, porque a adoração, como eu já falei, o foco é Deus. Né? E não eu. Não expressar as minhas dores, as minhas necessidades, os meus sofrimentos, as minhas dificuldades. Não. Existem louvores que vão ter o intuito de levantar o seu ânimo, né? De fortalecer o seu espírito, mas existe o louvor que tem que ser separado exclusivamente para Deus. Né? Aleluia.
Terceiro, a celebração também é um tipo de adoração. É você celebrar a Deus, a vida, né? Celebrar, né, a família, celebrar a obra, o reino de Deus nessa terra. Né? A celebração é um tipo também de adoração. Então a adoração ela demonstra confiança em Deus. Né? Quando você está adorando a Deus em meio às dificuldades, quando você está adorando a Deus em meio às guerras e provas e lutas, quando você deixa tudo de lado e começa só a glorificar e magnificar ao Senhor, querido, isso demonstra uma confiança em Deus, né? Isso demonstra que você tem fé nele para fazer coisas impossíveis na sua vida. Então a adoração ela demonstra isso, essa confiança em Deus, ela demonstra fé em Deus. A adoração ela demonstra que Deus ele não mudou, né? Independente de qualquer situação, né? Independente de qualquer circunstância, Deus ele não mudou. Então, quando você separa o seu tempo para somente adorar, dizer palavras de adoração, né? Cantar louvores de adoração, né? Você permite com que o sobrenatural de Deus, né? Ele venha fluir na sua vida de uma forma muito mais intensa, dando liberdade ao Espírito Santo de agir na sua vida. Amém? Atos dos Apóstolos, capítulo 16, versículo 22 ao 25. Atos dos Apóstolos, capítulo 16, versículo 22 ao 25. Nós vemos um texto aqui interessante que diz, né, levantou-se a multidão reunida, né, unida contra eles, e os, né, pretores, rasgando-lhe as vestes, mandaram, né, açoitá-los com varas, e depois de lhes darem muitos açoites, os lançaram no cárcere, ordenando ao carcereiro que os guardasse com toda a segurança. Este, recebendo tal ordem, né, levou-os, né, para o cárcere interior e lhes prendeu os pés no tronco. E o texto lá diz, e por volta da meia-noite, olha que coisa tremenda, e por volta da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam louvores a Deus. E os demais companheiros de prisão escutavam. Olha que coisa interessante. Aqui diz que por volta da meia-noite, né, depois de passarem, né, foram praticamente o dia sofrendo perseguição, sendo açoitados, né, sofrendo, né, ferimentos no seu corpo, né, aprisionados, trancafiados. O dia estava ruim, o dia estava péssimo, era um dia realmente difícil. Né? Eles poderiam simplesmente fechar os olhos e dormir, né, na expectativa de que o dia seguinte, né, eles conseguissem sobreviver mais um dia, ou então se desesperarem, achando que não haveria mais solução para as suas vidas. Mas ao contrário, o que eles fizeram? Né? Eles, por volta da meia-noite, eles começaram o quê? A orar. Eles começaram não simplesmente a orar, mas eles começaram a cantar louvores a quem? A Deus, a exaltar, a adorar a Ele. E nós sabemos o resultado disso. Deus enviou um anjo, né, que os libertou daquela prisão. Deus enviou um terremoto, né, que os libertou daquela situação. Eles foram livres, né, eles foram libertos daquelas cadeias. Então Deus, ele, quando você adora, simplesmente adora a Deus, né, você permite com que o sobrenatural, né, ele tenha espaço na sua vida. Tendo que a graça de Deus, querido, ela estava com eles ali, no momento que eles estavam ali sendo açoitados. Da mesma forma como a graça de Deus nos acompanha, porque a graça é a dispensação pelo qual nós estamos debaixo hoje, todos aqueles que, né, entregaram suas vidas ao Senhor Jesus. Então aqueles homens estavam ali debaixo da graça de Deus. Às vezes com o corpo ferido, com o corpo doendo, né, machucados, sangrando, algemados, mas eles estavam orando, eles estavam adorando. Entenda, querido, que nos açoites Deus ainda era o mesmo para eles naquele lugar. Na escuridão daquela cadeia, daquele cárcere, Deus ainda era o mesmo para eles. Deus não havia mudado, mesmo diante, né, de tal situação. Na cadeia, o Senhor ainda era o mesmo para eles. Por isso que eles estavam lá louvando, adorando. Deus não muda, querido. Ele não mudou, Ele jamais mudará. A verdadeira adoração é falar, né, sobre quem Deus é declarar quem Ele é. Ele é grande, Ele é maravilhoso, Ele é Senhor, Ele é Rei. Esse é o Deus que nós servimos. E sempre que eu falar quem Deus é para mim,
o fator de repente ele vai aparecer. Foi o que aconteceu com aqueles homens. Eles estavam orando, eles estavam louvando e de repente Deus enviou um anjo que abalou as estruturas daquele lugar e as algemas, as cadeias caíram e eles foram livres. Então, quando você começa a falar de Deus, né? Quando você começa a falar quem Deus é para você, quem Ele é, né? O fator de repente ele vai aparecer. Então comece a crer, creia nisso, creia. Diga, eu creio no Deus dos milagres. Eu creio no grande eu sou, o Deus que pode todas as coisas. Né? Nós cremos, nós exaltamos a Ele. Amém? Deus ele sempre vai ter o melhor para os seus filhos. Sempre ele vai ter o melhor para os seus filhos. Por isso existem duas condições, né? Para que possamos comer do melhor da terra, para que possamos desfrutar, né, de um momento íntimo com Deus, para que Ele venha liberar o sobrenatural dele na nossa vida. Né? Esses dois fatores, essas duas condições são, primeiro, se quisermos. Primeiro você tem que querer desfrutar do melhor, querer desfrutar do sobrenatural de Deus, querer, né, ver que Deus ele vem agir na sua vida, no seu ministério, na obra que Ele tem chamado você. Você primeiro tem que querer isso. Muitas pessoas estão na igreja, muitas pessoas até pensam que querem de fato fazer a obra do Senhor, mas querer, simplesmente no pensar, isso não vai fazer nada. A pessoa tem que querer, mas querer de uma forma que ela venha se sentir, né, motivada, inspirada a ir e praticar, a ir e fazer. Quantas pessoas que já passaram, né, na minha vida, né, com esse seminário, nós tivemos seminário, né, não apenas aqui online, mas tivemos também seminário, diversos, né, seminários, né, de forma presencial. Quantas pessoas que hoje poderiam estar, né, exercendo seu ministério, né, geralmente é assim. Quando eu fiz o meu seminário, o seminário que eu me formei, né, eu me lembro claramente, nós começamos com uma turma de 145 pessoas, uma turma de 145 pessoas. Das 145 pessoas, somente 90 pessoas, né, se formaram. Né? Na minha experiência, na minha caminhada, quantas pessoas eu já vi que desistiram por coisas banais? Né? Elas achavam que queriam, né? Achavam, né, no pensamento que queriam cumprir a vontade de Deus, mas que no meio da caminhada não conseguiram, porque na realidade elas não queriam. Elas foram motivadas, né, às vezes até empurradas por outras pessoas. Não, faz que vai ser bênção. Vai lá, né, Deus vai abençoar a sua vida. E quando começaram a fazer, viram que não era aquilo que queriam. Né, e muitos acabam desistindo e até mesmo se frustrando, né, no ministério, no reino de Deus por causa disso. Né, quantas vezes eu tive, né, uma situação, uma vez eu estava organizando a pasta, né, de documentação dos alunos que eu tive, né, que dos desistentes, né, para os que estavam ativos, eu estava vendo lá quantas pessoas que já haviam desistido. Né? Se todos estivessem fazendo ali no mesmo período, nós teríamos, né, presencialmente mais de 100 pessoas, né, cursando. O problema é que as pessoas não querem de fato conhecer a palavra de Deus, as pessoas não querem de fato se comprometer com o Senhor. Né? E se elas não conseguem se comprometer com o Senhor, muito menos vão conseguir adorar da forma como Deus espera. Né? Então, essas duas condições, né, que vão fazer com que eu venha desfrutar do sobrenatural de Deus, de comer o melhor dessa terra, primeiro eu tenho que querer, mas querer de fato. Isso vai me motivar, vai me impulsionar, vai me levar de fato a fazer alguma coisa. E segundo, né, e não menos importante, além de eu querer, eu preciso que ouvir. E ouvir implica em obedecer. Será que nós estamos dispostos a ouvir o que Deus tem para nós e obedecer aquilo que Deus tem para nós? Aí sim, dessa forma nós comeremos, né, o melhor dessa terra. Dessa forma nós vamos desfrutar do sobrenatural de Deus na nossa vida. Por isso é preciso ter em mente 4 princípios. Quais são esses 4 princípios? Primeiro, eu preciso conhecer as promessas de Deus. Esse é o primeiro princípio. E só há uma forma de você conhecer as promessas de Deus: indo para as Escrituras.
indo para a palavra de Deus. É lá que estão estabelecidas as promessas de Deus. Né? Então esse é o primeiro princípio. Segundo princípio, eu preciso crer nessas promessas de Deus que uma vez eu passei a conhecer. Uma vez que eu fui atrás do conhecimento dessas promessas. Não adianta você querer conhecer a promessa, né, se você não crê que essas promessas elas são reais para você. O fato de você conhecer algo não quer dizer que você creia naquilo, que você tenha fé naquilo. Por isso que a Bíblia fala, né, que a fé ela vem pelo ouvir e o ouvir a palavra de Deus. Mas quando o texto fala e o ouvir, isso nos dá uma dízima periódica, ou seja, eu tenho que ouvir constantemente, dia após dia, para que no muito ouvir algo venha ficar. Né? Algo venha permanecer, algo venha se enraizar na minha vida. Ou seja, todas as vezes que eu ouvir, a fé ela virá, né? E ela vai se enraizar, e a partir dali eu vou passar a crer naquilo. Né? Ou seja, eu tenho que ouvir e aceitar o que eu estou ouvindo como verdade. Então esse é o segundo princípio, né, que eu preciso ter em mente. Eu tenho que conhecer as promessas de Deus e eu tenho que crer nas promessas de Deus. Terceiro, além de conhecer e crer, eu preciso querer desfrutar das promessas de Deus. Será que você quer desfrutar das promessas de Deus? Porque elas estão disponíveis para você. Esse é o terceiro princípio. E por fim, o quarto princípio, eu preciso dar ouvidos, né, à direção de Deus para que as promessas de Deus elas se cumpram na minha vida. Então eu tenho que ter isso em mente. Além de eu, né, querer e ouvir a Deus, eu preciso ter esses quatro princípios na minha vida. Eu preciso conhecer as promessas de Deus, eu preciso, né, crer nas promessas de Deus, eu preciso querer as promessas de Deus e eu preciso dar ouvidos à direção de Deus para que essas promessas elas se cumpram na minha vida. Entenda que Deus ele quer abençoar o homem em todos os momentos. Ou seja, o próprio Jesus, ao abrir os céus, ele abençoou os discípulos, né, para que eles fossem prósperos em tudo, né, que fizerem em prol do reino inabalável nosso Deus. Jesus os abençoou, né, ou seja, Jesus os liberou para que prosperassem, né, na sua caminhada, na sua nova caminhada, porque Jesus, como diz lá em Atos capítulo 1, ele apenas começou a fazer e ensinar para que a igreja tivesse, né, continuidade, para que os discípulos dessem continuidade àquilo que Jesus começou a fazer e a ensinar. Evangelho de Lucas, capítulo 24. Evangelho de Lucas, capítulo 24, versículos 50 ao 53. Evangelho de Lucas, capítulo 24, versículos 50 ao 53. Nós vemos ali que Jesus os abençoou. Né? A palavra abençoar aí no texto original, né, tem o significado de liberar para prosperar. Jesus os liberou, né, para que eles prosperassem em suas vidas, né, em sua caminhada, né, que se iniciaria a partir dali. Então, olha o que o texto diz. Então os levou para Betânia, e erguendo as mãos os abençoou. Aconteceu que, enquanto os abençoava, ia-se retirando-se deles, sendo elevado para o céu. Então eles, adorando-o, voltaram para Jerusalém, tomados de grande júbilo, e estavam sempre no templo, louvando a Deus. Eles estavam louvando ao Senhor, adorando ao Senhor. Então estavam num momento, né, numa posição de privilégio, pelo qual o Espírito Santo poderia ter liberdade de se movimentar e de fazer o que ele tinha que fazer na vida daqueles homens, na vida daquelas mulheres. Então olha que coisa interessante. Eles estavam tomados, né, de grande júbilo, de grande alegria, né, por quem Jesus era, né, para eles. Né, ele era Deus. Por isso, seja sempre grato a Deus, né, pelo momento que você está vivendo, independente da circunstância. Você faz parte de um começo muito grande. Amém? Segundo tipo de oração. Segundo tipo de oração aqui que nós temos é a oração no Espírito. A oração no Espírito é a oração em línguas. Né? Então, o que é, né, orar no Espírito? O que é orar no Espírito? Veja o que diz em 1 Coríntios, capítulo 14, versículo 14 e 15.
1 Coríntios capítulo 14, versículo 14 e 15. Olha o que o texto diz. Diz assim: porque se eu orar em outras línguas, o meu espírito ora de fato, mas a minha mente ela fica infrutífera. Que farei, pois? Orarei com o espírito, mas também orarei com a minha mente. Cantarei, né, com o espírito, mas também cantarei com a minha mente. Olha que coisa interessante. Paulo está falando aqui de duas situações, né? Então ele está falando, olha, eu não vou cantar só com a minha mente, né? Não vou orar só com a minha mente. Quando ele fala com a mente, por quê? Porque quando você vai orar, ou falar, ou dizer qualquer coisa, você tem que pensar primeiro no que você está dizendo, né? Quando a pessoa vai conversar com alguém, eu tenho que pensar primeiro o que eu vou dizer. Então, o que ele está falando de orar com a mente, cantar com a mente? Ou seja, eu tenho que pensar no que eu vou falar para falar. Mas quando você ora numa língua desconhecida, sua mente ela fica infrutífera porque você não sabe o que você está dizendo, né? Pela língua que o Espírito Santo está trazendo do seu interior para a sua voz, para a sua boca. Então, querido, orar no Espírito ou orar numa língua desconhecida é orar com seu próprio espírito humano, é orar em outras línguas conforme o Espírito Santo lhe concede. Quando eu oro, né, em outras línguas, o meu espírito ele ora de fato ou de verdade, né? Portanto, isso quer dizer que algumas orações que, né, eu faço em minha língua natural, elas não vão produzir os resultados que eu preciso. Às vezes por falta de conhecimento ou, né, de lembrança da palavra, né, que já temos no nosso espírito, né, ou porque as circunstâncias e as nossas emoções empurradas pelo inferno estão nos sufocando, né, temos essa dificuldade, né, de orar. Então, o Espírito Santo ele nos ajuda através do nosso homem interior para que possamos orar numa língua desconhecida e orar de fato pela vontade perfeita de Deus. O Espírito Santo ele nos ajuda, né, com gemidos inexprimíveis, né, e nos ajuda em nossas fraquezas, como diz o texto de Romanos, capítulo 8, versículo 26. Romanos, capítulo 8, versículo 26. O que o texto fala? Também o Espírito, semelhantemente, nos assiste em nossas fraquezas, né, porque não sabemos orar como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós sobremaneira com gemidos inexprimíveis. Ou seja, nós não sabemos orar como convém porque a nossa mente, né, ela consegue ir até certo ponto, até certo limite. A nossa mente é muito limitada, mas quando você ora numa língua desconhecida, através dos gemidos inexprimíveis que o Espírito Santo nos concede, né, nós podemos elevar, ir além, né, dos padrões normais e naturais, né, a altos níveis, né, espirituais por meio da oração no Espírito. E isso vai trazer o quê? Vai trazer refrigério e vai trazer descanso para o nosso espírito quando nós trabalhamos em conjunto com o Espírito Santo. Assim como diz lá em Isaías, capítulo 11, versículo 28, que diz, né, Isaías capítulo 11, versículo 28, que diz, pelo que por lábios gaguejantes e por língua estranha falará o Senhor a este povo. Pois quando nós oramos em outras línguas, né, ninguém nos entende senão Deus. Porque em espírito nós conversamos segredos divinos ou mistérios com Deus, mas também recebemos informações sobrenaturais, né, no nosso espírito. Como diz lá em 1 Coríntios capítulo 14, versículo 2 e 3. 1 Coríntios capítulo 14, versículo 2 e 3. E lá diz assim: pois quem fala em outra língua não fala a homens, senão a Deus, visto que ninguém o entende, e em espírito fala mistérios. Algumas versões dizem segredos divinos, né? Mas o que profetiza fala a homens, edificando, exortando e consolando. Então, quando eu oro na língua desconhecida, eu estou edificando a mim mesmo. Quando eu oro na língua desconhecida, eu estou falando segredos, né, tratando de assuntos, né, que são mistérios, segredos com Deus.
né, que estão relacionados entre o céu e a terra, entre o reino de Deus sendo estabelecido nesse mundo. Né? Mas quando eu profetizo, o que é profetizar? É falar por inspiração, é falar debaixo da unção, pelo poder de Deus. Então eu agora falo a homens, né? Trazendo o quê? Edificação, exortação e consolação. Então Deus ele te chamou para andar no poder, né? Para ter uma vida sobrenatural. E a oração em línguas ela vai te introduzir, né, no sobrenatural de Deus. Vai edificar você, né, uma consciência maior da pessoa do Espírito Santo e localizar o eu verdadeiro, né, que é o seu espírito. E vai fazer com que você venha se tornar mais sensível à direção do Espírito. O apóstolo Judas, né, isso em sua única epístola, né, no Novo Testamento, o apóstolo Judas ele diz que existe uma maneira, né, de nós batalharmos diligentemente pela nossa santíssima fé, no versículo 20 de Judas, que diz assim: Vós, porém, amados, edificando-vos na vossa santíssima fé, ou algumas versões como diz uma fé santíssima, orando no Espírito Santo. O que o texto está falando? Que nós edificamos a nossa fé, a palavra edificar vem de construir, de melhorar, né? Nós edificamos, nós melhoramos a nossa fé orando no Espírito Santo. Então a fé ela vem pela palavra, mas ela precisa ser fortalecida. E ela não é só fortalecida por testemunhos, que se fosse assim, é o tanto de pessoas que hoje teriam uma fé sobre-humana, sobrenatural, né? Como que essa fé é fortalecida? Como essa fé é melhorada? Como essa fé ela se torna forte? Quando eu oro no Espírito Santo. E como que eu oro no Espírito Santo? Com gemidos inexprimíveis. Como que eu oro no Espírito Santo com gemidos inexprimíveis? Através de uma língua desconhecida, de uma língua estranha. Oh, Deus é maravilhoso, querido. Aleluia. Né? Ele nos deu uma fé e nos deu condições para, né, de fazermos essa fé crescer, né, pelo ouvir e pela prática da sua palavra. Romanos capítulo 10, versículo 8 ao 13, Romanos capítulo 10, versículo 8 ao 13 e o versículo 17 nos traz algo muito interessante. Ela diz assim, porém, que se diz? A palavra está perto de ti, na tua boca e no teu coração, isto é, a palavra da fé que pregamos. Se com a tua boca confessares Jesus como Senhor e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Olha, até aqui nós vemos como é que é o processo da salvação. É crer com o coração e confessar com a boca. Porque, né, com o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa a respeito da salvação. Portanto, a Escritura diz, todo aquele que nele crê não será confundido, pois não há distinção entre judeu e grego, uma vez que o mesmo é o Senhor de todos, rico para com todos os que o invocam. Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Aí o versículo 17. E assim, a fé, ela vem pela pregação e a pregação pela palavra de Cristo. Tem uma versão que eu gosto muito que diz que a fé ela vem pelo ouvir. Ouvir o quê? A palavra, que é a pregação. E a pregação, né, de Cristo, ou seja, a palavra de Cristo. Então a fé, né, ela vem assim, mas ela é fortalecida, ela é edificada quando eu oro numa língua desconhecida. Lucas capítulo 7, versículo 24, né, e 29 ao 20, perdão, Lucas capítulo 7, versículo 24 ao 27. Diz assim: Tendo se retirado, né, os mensageiros, passou Jesus a dizer ao povo a respeito de João: Que saístes a ver no deserto? Um caniço agitado pelo vento? Que saíste a ver? Um homem vestido de roupas finas? Os que se vestem bem e vivem no luxo assistem nos palácios dos reis. Sim. Que saíste a ver? Um profeta? Sim, eu vos digo, e muito mais que profeta. Este é aquele de quem está escrito:
Eis aí, envio diante da tua face o meu mensageiro, o qual preparará o teu caminho diante de mim. Então Deus ele enviou o seu mensageiro. Jesus enviou o seu mensageiro, né? Deus ele enviou para Jesus, para que Jesus, fosse preparado o caminho, enviou João Batista. E Jesus nos enviou o Espírito Santo. Ele é o nosso mensageiro. O Espírito Santo ele veio para estar conosco, né? Ele é o profeta, aquele que vai nos trazer a revelação, né? Que vai nos dar as visões, que vai nos permitir, né, adentrar no mundo espiritual. O Espírito Santo ele foi enviado para nós, né? Então, olha que coisa tremenda, né? Deus ele nos deu uma maneira pela qual podemos hoje construir, edificar, ajustar e colocar na posição certa, né, para que possamos conhecer e liberarmos o poder de Deus. Aleluia. Ele não esqueceu nada, Deus ele não esqueceu absolutamente nada, ele é maravilhoso acerca disso. Então, querido, a oração no Espírito ela vai te ajudar, né, muito na sua vida de comunhão com o nosso Senhor, né, Jesus Cristo, né, na adoração, louvor e ações de graça. Lá em 1 Coríntios, capítulo 14, versículo 15 ao 17, 1 Coríntios, capítulo 14, versículo 15 ao 17, diz: Que farei, pois? Orarei, com o Espírito, mas também orarei com a mente. Cantarei com o Espírito, mas também cantarei com a mente. E se tu bendizeres, apenas em Espírito, como dirá o indouto, o Amém depois da tua ação de graças? Visto que não entende o que dizes, porque tu, de fato, dás bem as graças, mas o outro não é edificado. Então, olha o que ele está falando aqui, né? Por isso que eu tenho que ter esse equilíbrio, porque se eu ficar orando só em línguas, né, e cantando só em línguas, né, o indouto, né, aquela pessoa que não tem entendimento, ela não vai ser edificada. Por isso que eu tenho que ter o equilíbrio disso tudo, né? Então, desenvolva um relacionamento de comunhão diária com o nosso Pai Celeste. Você vai começar a experimentar mudanças reais, né, na sua vida. Sua vida ela não vai mudar, né, de fato, da noite para o dia. Mas não se esqueça, né, do primeiro texto que lemos de Judas 3, que diz, né, amados, quando empregava toda diligência em escrever-vos acerca da nossa comum salvação, foi que me senti obrigado a corresponder-me convosco, exortando-vos, né, a batalhar diligentemente pela fé, que uma vez por todas foi entregue aos santos. Então, esse relacionamento ele não vai ser de um dia para o outro, mas eu tenho que batalhar, eu tenho que me esforçar, eu tenho que me esmerar. Então, persevere orando no Espírito Santo. De fato, as mudanças elas acontecerão no seu interior, né? No seu eu verdadeiro. Você só vai perceber quando se levantar situações, né, que antes você não conseguia vencer ou superar. Suas reações vão ser diferentes. Na verdade, você vai, né, descobrir que muitas coisas, né, que nós pedimos em oração para serem mudadas, a grande maioria dos problemas e circunstâncias ao nosso redor só serão mudados quando nós mudarmos por dentro primeiro. Aleluia. Aleluia. Oração em línguas, queridos, é para edificação. Não tem nada a ver com os seus sentimentos, né? Não é necessário arrepios, choros, risos, né? Músicas bonitas e nada que te emocione para que você venha orar numa língua desconhecida, ou seja, orar no Espírito Santo, né? Ou cante com o seu espírito em línguas. Você não precisa sentir nada disso. Pode acontecer de você sentir? Pode, mas isso não é uma regra, né? Porque o Espírito Santo ele já habita em você. No momento que você recebeu a Cristo como Senhor e Salvador, né, e clamou pelo batismo do Espírito Santo, o Espírito Santo veio e selou as suas línguas, a partir dali ele está em você. Então você pode orar em línguas, né, a hora que você quiser, o momento que você quiser. Você não precisa sentir, você não precisa estar emocionalmente preparado, né, para orar na língua desconhecida. Pode ser que você sinta, pode ser que você não sinta. Isso não é uma regra, fica à vontade em relação a isso, né? Mas fica bem claro em 1 Coríntios, no capítulo 14, versículo 14 a 19 e o versículo 28. 1 Coríntios, capítulo 14, versículo 14 a 19 e 28. Fica claro, evidente, quando ele fala do dilema, né? Então, o que eu devo fazer? Vou fazer os dois, né? Então, ele diz lá,
Porque se eu orar em uma outra língua, o meu espírito ora de fato, mas a minha mente ela fica frutífera. O que farei, pois? Orarei com o espírito, mas também orarei com a mente. Cantarei com o espírito, mas também cantarei com a mente. E se tu bendizeres apenas em espírito, como dirá o indouto amém depois da tua ação de graças, visto que não entende o que dizes? Porque tu, de fato, dás bem as graças, mas o outro não é edificado. E aí ele fala aí o seguinte, ó, dou graças a Deus porque falo em outras línguas mais do que todos vós. Se você puder, grife isso aí na sua Bíblia. Ele fala que, olha o que Paulo está falando aqui, olha o que ele está afirmando. Ele está dizendo que ele ora em outra língua mais do que todos, porque ele sabia a realidade que é orar no Espírito. Ele sabia, né, a profundidade, né, a grandeza, né, das coisas que Deus ia trazer na vida dele se ele orasse no Espírito. Ele continua. Né, contudo, prefiro falar na igreja, né, 5 palavras com o meu entendimento para instruir outros, a falar 10.000 palavras em uma outra língua. Mas não havendo intérprete, versículo 28, né, fica calado na igreja falando consigo mesmo com Deus. Ou seja, quando a pessoa tem uma profecia em língua, mas não há intérprete, ou ela mesma que profetizou em língua não há intérprete, o que o texto está falando? Você vai ficar o quê? Calado consigo mesmo, orando você, só você e Deus. Então, da mesma forma, ou seja, o Espírito está sujeito ao profeta. Então, da mesma forma como eu posso orar em línguas, falar em português agora e não falar, eu posso falar na língua desconhecida e também não falar. Né? Isso, eu não preciso de algo sobrenatural, algo emocional para me fazer, né, falar. Tendo que o apóstolo Paulo ele demonstra que podemos, né, decidir orar em línguas, né, no momento em que quisermos, que podemos controlar o volume de nossa voz, né, nos versículos 18 e 19, se você acompanhar o texto. Podemos ver também que Paulo ele tinha uma vida pessoal de oração em outras línguas. Nós podemos e devemos ter também, né, a nossa vida de oração, o orar uma língua desconhecida, como diz em Efésios, todo o tempo. Né? Efésios capítulo 6, versículo 18, como já lemos esse texto várias vezes. Né? Em nossa vida de oração e relacionamento íntimo com o Senhor, eu preciso orar em mim, né, em todo o tempo. Amém? Então, quando você ora, né, em outras línguas, ou seja, no Espírito, as portas do sobrenatural de Deus elas vão começar a se abrir, né, na sua vida. A oração no Espírito ela pode e deve ser praticada em todo o tempo, né, mas com equilíbrio. Veja, o Espírito do profeta ele está sujeito ao profeta. Você pode orar em línguas baixinho, consigo mesmo, com Deus, como diz o texto lá de 1 Coríntios, capítulo 14, versículo 28 e o versículo 32, que diz, né? Mas não havendo intérprete, fica calado na igreja, falando consigo mesmo com Deus. Já o versículo 32 diz, os espíritos dos profetas estão sujeitos aos próprios profetas. Então, ou seja, trabalhe, né, fique lá consigo mesmo com Deus, trabalhando, dirigindo, lendo, né, ore em línguas, ore numa língua desconhecida. O dom de variedade de línguas é o único, né, dos 9 dons do Espírito Santo direcionados para a edificação pessoal. Os outros dons são para a edificação da igreja. Olha que tremendo isso. Por isso, quando nós somos batizados com o Espírito Santo, essa é a primeira evidência ou sinal, né, que você foi cheio, né, com o Espírito Santo. Pois como você vai cooperar com Deus na edificação da igreja sem primeiro edificar a sua própria vida, né, a si mesmo? E eu quero deixar, né, encerrando esse conteúdo de hoje, né, uma frase do pastor Manuel Dias, do Ministério Verbo da Vida, né, do Centro de Treinamento Bíblico Rema Brasil, e ele colocou uma frase, disse uma frase certa vez que me impactou muito, né, e eu fiz questão de guardar essa frase. Ele diz o seguinte: línguas é a porta para penetrar, né, na nova dimensão sobrenatural e fluir com as manifestações do Espírito Santo e por ele ser guiado. Aleluia. Amém? Que o grande amor de Deus, a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, as consolações do Espírito Santo estejam sobre a sua vida, hoje, amanhã e para todo sempre. Amém. Graças a Deus.